Essa é a última parte de uma série de 3 mensagens, cuja história central é essa conhecida parábola do filho pródigo. As outras 2 estão disponíveis no YouTube, no site, se preferirem até no Spotify. Se alguém não viu ou gostaria de rever, ou até compartilhar com alguém, achou interessante, eu acho que gostaria de mandar adiante isso, vale a pena resgatar lá na internet. A gente ouviu de novo a história, e hoje o nosso foco vai se concentrar no personagem do filho mais velho. Esse que aparece só um relance no vídeo, né? Esse pai saindo e conversando com esse filho mais velho. Não custa a gente relembrar um pouquinho do contexto. Para quem essa história é contada, em que momento, com quem se relaciona cada personagem. Cobradores de impostos é o primeiro e o segundo versículo de Lucas 15. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, olha, ele se reúne com os pecadores, ele até come com eles. Na parábola, o filho mais novo tem a ver com os cobradores de impostos, os outros pecadores, pessoas que estavam longe de Deus. Porque cobradores de impostos, que também são chamados de publicanos, você viu na Bíblia chamando publicano, é esse mesmo grupo, eles eram considerados corruptos, traidores do povo, porque eles cobravam impostos para sustentar o Império Romano. E o Império Romano mandava neles. Então eles já viam como traidores. Outros pecadores eram pessoas consideradas de fama ruim, né? E pessoas consideradas impuras, prostitutas, até mesmo os aleijados naquela época, que eram tidos como, olha, quem pecou, né? O pai dele, a mãe dele, por isso ele nasceu assim. Então todos esses eram impuros, eles não podiam chegar nas reuniões do povo de Deus. E Jesus não tinha vergonha de conversar com essas pessoas, não tinha vergonha de comer com eles, porque amava também eles de um jeito incondicional. O pai na história, óbvio, tem a ver com Deus, né? E até mesmo naquela história com a pessoa de Jesus, porque é o pai que ama de um jeito incondicional os seus 2 filhos. Eu já disse, né? A parábola poderia se chamar a história dos 2 filhos perdidos, não só de um. Ou do pai pródigo, do pai que se gasta em favor dos filhos. E o filho mais velho, nosso foco de hoje, tem a ver com os fariseus e os mestres da lei. Quem eram esses? Pessoas profundamente religiosas, que estudavam a fundo a lei de Deus e seguiam à risca todos os preceitos da religião. Esse grupo, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, na maioria das vezes eles criticavam Jesus por Jesus estar muito próximo daqueles que eles consideravam mais pecadores. Olha, Jesus fica muito perto dessas pessoas. Ele até come com eles, ele vai se tornar impuro assim. E é interessante porque a gente sempre se surpreende com a atitude do filho mais novo, né? Quando a gente olha para a história, ela ganha um pedaço maior na história também, a gente fica encucado com a história. O filho vem requerer a sua parte, ele vai para longe, ele gasta tudo, depois arrependido ele volta. Mas muitos estudiosos da Bíblia defendem que o objetivo principal de Jesus com a história, com essa parábola, era falar exatamente ao coração dos fariseus e dos mestres da lei. Porque é com o filho mais velho que a história termina, ou melhor, parece que não termina. Fica em aberto, né? A gente fica pensando, pô, o filho mais velho ele entrou ou não entrou na festa? Ele resolveu ficar de fora ou ele entrou? A parábola não responde, a Bíblia não responde. Jesus estava querendo mostrar que os 2 filhos estavam perdidos. Só que isso fica muito mais evidente na figura do filho mais novo. O que vai para longe é óbvio que está perdido. O mais velho está perdido também. Mas ele não sabe que está perdido. Afinal, ele estava na casa do pai. Mas ele estava distante do coração do pai. Deixa eu te mostrar isso de um jeito que talvez fique um pouco mais claro. O filho mais novo, ele é pecador. Os cobradores de impostos, as pessoas de má fama. O filho mais velho é religioso. Pessoas que vivem perto da palavra de Deus, vivem dentro da igreja deles da época. O filho mais novo, ele é insensato, porque ele não se submete a ninguém, ele quer autonomia, ele vai atrás da felicidade dele, ele gasta, ele consome,
e quando acaba o dinheiro no bolso, também acaba a satisfação no seu coração. O filho mais velho, ao contrário, ele é moralista. Ele se submete a todas as regras, ele cumpre o manual, ou pelo menos o que ele acha que é o manual, bem certinho, observa cada detalhe. O filho mais novo é indisciplinado. Ele não faz as reservas que ele deveria fazer, ele ofende o pai, ofende toda a família. Já o filho mais velho é obediente, é um cara correto, disciplinado. Quem olha para o filho mais velho, para a sua vida, não pode culpar aquele de nada. Não, esse aqui é uma pessoa correta. O filho mais novo está fora de casa. Ele saiu de casa, ele foi para longe dos olhos do pai. Mas o filho mais velho está dentro de casa. E o mais interessante é que o objetivo de Jesus ao contar essa parábola também é mostrar que o filho mais novo está tão perdido quanto o filho mais velho. Os dois não conhecem o amor incondicional do pai. Nenhum dos dois. Os dois filhos agem movidos por egoísmo. Os dois. Num dos livros de um pastor que agora há pouco tempo é falecido, mas muito atual, relevante, que vende muito livro por aí, o pastor Tim Keller, ele escreve assim, falando sobre essa parábola: nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que o pai era. Os dois estavam usando o pai para alcançar os seus objetivos egoístas, em vez de amá-lo, de desfrutar da sua companhia e de servi-lo sem interesses. Isso significa, diz esse pastor, que nós podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar, transgredindo suas leis ou cumprindo essas leis com toda a dedicação, com todo o zelo. E é forte isso, né? Dá para ir longe de Deus se rebelando contra, ou dá para ir longe de Deus ficando dentro da sua casa e cumprindo todas as regras bem certinho. É forte, é pesado, mas é real. E o fato de olhar para essa mesma história ao longo de 3 semanas seguidas faz a gente compreender isso de um jeito um pouco mais profundo, que talvez fosse numa olhada só, a gente não ia ver todos esses detalhes. Alguns se perdem longe de Deus, longe da sua casa. Mas outros se perdem dentro de casa, dentro da igreja, cumprindo todas as regras, fazendo tudo certinho, mas sem desfrutar de uma relação saudável com o pai. Querendo talvez o pai apenas pelo que o pai oferece, mas não pelo que o pai é. A relação do filho mais velho com o pai também se mostra como uma relação de interesse. O mais novo a gente tá na cara, ele queria só as coisas e foi embora. Mas bem no fundo o que esse filho mais velho queria era a mesma coisa que o mais novo. Ele queria os bens do pai, mas ele não queria o pai como o pai é, um pai de amor. E no fim, a perdição desse filho mais velho é até mais perigosa do que a perdição do filho mais novo. Por quê? Porque a do mais novo é óbvia. Está na cara que ele se perdeu quando ele foi para longe. É tão óbvio que ele mesmo percebe, ele cai em si, ele se arrepende e volta. Mas a perdição do mais velho é mais sutil. Ele está tão perto do pai que ele não consegue perceber que ele está também perdido, igual o outro irmão. É curioso porque eu já falei, talvez nem todos vão lembrar ou não estavam aqui com a gente, mas antes dessa história, Jesus contou outras 2. Contou a da ovelha perdida e a da moeda perdida. E ele termina contando a dos 2 filhos que estão perdidos. Uma ovelha que vai para longe é um animal. A ovelha consegue reconhecer que está longe do seu rebanho, do aprisco? Consegue, né? Ela percebe que se perde. Talvez não saiba como voltar, mas ela percebe. A segunda história é da moeda que está perdida aonde? Dentro de casa. A moeda tem consciência para saber que ela estava perdida? Não tem. Mas as 2 são achadas, a ovelha e a moeda. Nas 2 situações tem festa quando são encontrados, tanto a ovelha quanto a moeda. E aí Jesus vem e conta a história dos 2 filhos que estavam perdidos. Um longe, que sabia que estava perdido, outro dentro, que não sabia que estava perdido. Mas eu quero destacar com vocês algumas características que a gente nota na pessoa do filho mais velho, já que hoje o nosso foco é esse. O filho mais velho, dá para notar que ele tem um coração amargurado.
O filho primogênito, o primeiro filho, né, o mais velho, se encheu de ira e não quis entrar quando ele soube que a festa era para o irmão que tinha voltado. Então o pai insistiu com ele. O pai saiu da casa, saiu da festa e foi insistir com ele. Assim como o pai saiu e foi ao encontro do mais novo, o pai também sai e vai ao encontro do mais velho. Porque é sempre o pai que vem ao nosso encontro, nunca é a gente que vai até o pai. O movimento é sempre de Deus primeiro, é o pai que vem, é o pai que nos abre os nossos olhos, que nos ama, que nos convida para entrar. E a gente está dizendo isso cada culto, quando a gente no final é lembrado daqueles versículos, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O movimento é do pai para nós. Mas esse filho está tão irado, ele está brabo. Sabe por quê? Porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginou, ele está se sentindo injustiçado. E essa ira, essa coisa que vem dentro do coração dele, mostra que esse coração está amargurado, porque ele não está disposto a perdoar nenhuma falta. Na religião do filho mais velho, perdão e recomeço são só palavras, mas não são atitudes reais. É aquela coisa de que o discurso é muito bom, mas na prática não quero. Ele nem entra na festa. Talvez ele tenha pensado, eu vou dar um gelo no pai, para ver se o pai cai na real, para ver o que ele está fazendo de errado. O filho mais velho, ele vive baseado na sua própria justiça. Ele se acha merecedor das bênçãos do pai. Afinal, ele fez por merecer. Ele estava no campo trabalhando com as coisas. E pessoas que pensam assim, que fizeram por merecer, costumam carregar dentro de si um bom tanto de amargura. Não conseguem encontrar verdadeira felicidade, porque passam a vida somando só os débitos das outras pessoas. O fulano fez isso e não devia ter feito. O ciclano agiu de tal forma e foi errado. Isso vai trazendo um coração amargurado, eu só enxergo o erro dos outros. E aí a gente já nota uma outra característica. O filho mais velho, ele julga e despreza o outro. A fala dele, né? Quando, porém, volta para casa esse teu filho, olha o jeito que ele se refere ao irmão. Não é mais irmão, né? Eu não considero mais irmão. É esse teu filho, falando com o pai. Com isso ele está dizendo, eu não faço parte disso aí. Se o senhor quiser fazer essa festa para esse aí que chegou, não conheço mais. Ele diz que o outro filho gastou com prostitutas, mas ele nem estava lá para saber, ele não conversou com o irmão, foi o que ele imaginou que aconteceu. Mas ele já saiu contando a sua verdade. E lá no fundo ele está se considerando superior, se considerando melhor do que o irmão que estava longe. Comparar-se com outros nunca é o melhor caminho. Porque quanto mais você se compara com os outros, menos feliz você é. E quanto mais você se compara com os outros, mais perdido você corre o risco de ficar. Uma outra característica, o filho mais velho se percebe vivendo como um escravo. Ele é filho, mas ele nem vive como filho. Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor. No fim das contas, não tem uma relação de pai e filho, mas ele se vê numa relação de trabalho, simplesmente. O escravo se submete ao Senhor por medo, né? Medo de uma punição. É uma relação de cumprir deveres. Eu fiz o que é correto, recebo recompensa. Fiz o que é errado, recebo punição. Tem muita gente que imagina que a religiosidade cristã é isso. Você faz certo para Deus, Deus te abençoa. Você faz errado, Deus te pune. Mas isso é uma religiosidade muito vazia. E não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de Jesus. O escravo faz por obrigação. O filho faz por amor. Um outro problema nesse filho mais velho, no mesmo versículo, dá para a gente notar que ele confia na justiça dele mesmo. Ele está dizendo assim, todos os anos eu tenho trabalhado como um escravo, eu tenho trabalhado para o Senhor, nunca me recusei a obedecer nenhuma das tuas ordens. E o Senhor não reconhece isso, nunca me deu o cabrito. Né? O bezerro gordo era o melhor da fazenda, o cabrito era só um pouquinho que tinha lá para fazer um churrasquinho. Diante daquela graça incondicional do pai, o filho esbraveja, poxa, eu que estou aqui do teu lado, todos esses anos, fazendo tudo certinho, desde sempre, me esforço para fazer o que é certo, e o Senhor nunca
Nunca me deu. Eu duvido que nunca tenha, né? Porque se ele está tanto tempo ali, ele tinha. Mas ele já, quando a gente está brabo, a gente diz, nunca me deu nada. Nem um cabritinho não sobrou para eu e os meus amigos fazer uma festinha. O discurso do mais novo, quando ele volta arrependido. Ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu errei, peço que me aceite, nem que seja como um dos empregados. O discurso do mais velho é exatamente o contrário. Eu é que sou digno, ele não é. Eu sou digno. Mas o Senhor não está reconhecendo isso. Eu que estou aqui do lado, fazendo tudo, e o Senhor não me dá o mérito. E a história termina sem dizer se o mais velho entrou ou não entrou na festa. A gente não sabe qual foi o desfecho. Termina com o pai conversando com o mais velho do lado de fora da festa. E eu sei, a gente às vezes fica escutando a história e fica tentando se imaginar, será que eu sou o mais novo? Será que eu sou o mais velho? Talvez alguma história de vida fique mais parecida com o mais novo, alguma história de vida fique mais parecida com o mais velho. Eu imagino que por vocês estarem aqui, vocês já frequentam a igreja há mais tempo, imagino que vocês estão mais conectados com o mais velho. Embora a gente esteja lembrando que o mais velho está tomando cacetada, né? Porque a gente vem naquelas vezes, Senhor, mas eu que vou no culto, eu que faço tudo certinho, eu que toco, canto lá, e agora vai acontecer comigo? Mereço um pouquinho mais. A gente se identifica assim, muitas vezes. E o curioso é que Jesus contou essa história querendo provocar. Quando a gente conhece um pouquinho da cultura e do modo de vida da época, talvez ainda faça mais sentido a história ter terminado assim, sem um final. Ou aparentemente sem um final, né? A gente sempre quer que a história termine com um final feliz, todo mundo na festa. Mas termina assim, o pai conversando com o mais velho, do lado de fora. Essa aqui na tela é uma réplica de uma construção israelita do primeiro século. Normalmente, nas cidades, era comum que as casas fossem assim. Ou com um pavimento, ou às vezes até com dois, dependendo das posses da família, mas geralmente em cima da casa tinha um terraço aberto. E aí nesse terraço aberto em cima, era o lugar onde acontecia a maior parte da vida social das famílias. Ali na imagem aparece aqui um pedacinho de muro, do lado. Dá para a gente imaginar que nas cidades, isso a gente vê em outras réplicas que tem, da arqueologia e tudo, de que os pátios fossem completamente murados também. Assim como hoje a gente faz os muros, eles faziam isso também. No andar de baixo, no térreo, no nível da rua, dentro do pátio, ficavam os animais. Geralmente tinha uma galinha, algumas galinhas para ter ovos, alguns tinham uma vaquinha de leite, uma cabra, um burrinho de carga. A cozinha ficava nesse térreo, onde eles preparavam a comida. Na parte interna da casa, dentro dos aposentos, os quartos, locais para dormir. Algumas pessoas tinham o seu quarto de hóspedes, porque eles não tinham hotéis naquela época, era muito comum que cada família que tivesse condições tinha um espaço para receber pessoas também. E na parte superior, o terraço era o local das coisas coletivas, das refeições. Quando tinha visita em casa, se trazia para o terraço. Às vezes até dormia em dias de muito calor, porque eles tinham essas extremidades também, muito frio no inverno, quando estava chovendo, dormiam nos quartos, mas quando era muito calor, dormiam lá no terraço mesmo. Por que eu estou mostrando tudo isso? Existe uma possibilidade bastante grande, é possibilidade, tá? Não está escrito na Bíblia que foi assim, mas é uma possibilidade bastante grande, de essa história ter sido contada da seguinte forma. Jesus estava numa casa para um momento de refeição com seus amigos, e os publicanos, os pecadores e as pessoas de má fama também estavam ali. E essas pessoas deviam estar todas no terraço, na parte de cima, na parte visível, onde quem estava na rua olhava e dizia, lá está acontecendo um jantar, uma confraternização. Os fariseus e mestres da lei, eles não podiam estar nessa refeição, porque estar no mesmo ambiente que os pecadores já transformava eles em impuros, deixava eles, tinha que fazer todo um ritual de purificação. Chegar perto de alguém que é mais pecador do que eu, já me deixa pecador. Assim eles se enxergavam. Então eles precisavam manter distância. Talvez estivessem do lado de fora da casa, na rua,
E de longe, é possível que eles estivessem reclamando com Jesus, dizendo, esse cara aí se diz mestre, né? Mas está ali, impuro, comendo com os pecadores. Eles estão vendo Jesus com aqueles que eles consideram mais pecadores. Só que eles estão de longe. De lá de fora da casa, talvez até com os gritos, né? Criticava a postura de Jesus, assim, ensinando, poxa, né? Esse não é o mestre de vocês, olha o que ele está fazendo agora. Então, provavelmente, Jesus desce do terraço, vem até o portão, e no portão conta as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida, dos 2 filhos perdidos, querendo tocar o coração dos fariseus, dos escribas, para eles também aceitarem os seus irmãos pecadores, que estavam distantes do Pai, mas estavam voltando para perto dele. Faz sentido, né? Pensando assim. Jesus vai comendo pelas beiradas, ele conta a história de uma ovelha que sabia que estava perdida. O pastor fez festa quando encontrou. De uma moeda que não podia saber que estava perdida. Mas aquela mulher fez festa quando encontrou. E aí conta dos 2 filhos. Numa história assim, para eles, sem pé nem cabimento. Um pai não ia fazer isso, um filho não ia fazer isso. Mas Jesus está contando. E eu imagino que Jesus tenha terminado a história olhando fundo nos olhos dos escribas e dos fariseus. Como quem indaga, né? Com amor. E aí? E agora? Vocês vão se juntar à festa? Vão se alegrar pelos seus irmãos perdidos que foram achados? Vão se alegrar comigo pelos que estavam mortos e estão voltando à vida? Jesus assume a postura do Pai, tentando reconciliar os irmãos. Os irmãos que talvez não se consideram irmãos. Esse teu filho. Jesus está dizendo, esse teu irmão, ele voltou. Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar de novo. O filho mais velho diz, esse teu filho não merece. Jesus diz, esse teu irmão voltou para casa e era preciso fazer uma festa. Jesus está tentando trazer para perto de si tantos de longe como aqueles que achavam que estavam perto, mas no fim também estavam longe. Estavam todos igualmente perdidos. De novo, não tem como falar da história, falando do filho mais velho, mais novo, sem notar e destacar o amor incondicional que o pai tem pelos 2 filhos. Por todos os filhos. E esse amor, você pode ter certeza, Deus, o Pai, tem por você e por mim também. Nisso você pode confiar. Para refletir e praticar, se há amargura e ressentimento em seu coração, e às vezes a gente não é perfeito, a gente vive se desentendendo com pessoas, às vezes até mesmo com o próprio Deus. Se existe amargura e ressentimento no teu coração, deixa Deus agir com aquilo que Ele tem de melhor para agir, que é com graça, favor que a gente não merece, e com perdão. Perdão que ninguém merece, mas Ele dá gratuitamente. A festa do céu não tem nada a ver com merecimento. Às vezes a gente é tentado, mesmo que a gente ouça todo final de semana de que é graça, a gente é tentado lá no fundo, na hora do aperto, a achar que eu deveria ter um mérito a mais com Deus. Porque afinal, Deus, eu te sirvo tantos anos. A festa do céu, a salvação, é pura graça a todos os que sabem que estão perdidos. E se não sabem que estão perdidos, precisam saber. Precisam descobrir a perdição para poder se agarrar no Salvador. E a última, não viva como escravo, mas viva como herdeiro. Como filho. Vocês são herdeiros da vida eterna. O que o pai tenta dizer é, meu filho, tudo que é meu é teu. Você está tratando como o meu, mas é teu também. Desfruta disso, desde agora, na certeza de que tudo o que é meu, Deus está dizendo, também é teu. Vive a partir dessa certeza. Amém.